Campina Grande, quinta-feira, 20 de março. Opção para a Vida, nessa manhã, estará trazendo o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre um tema: preconceito. E quantas pessoas são preconceituosas? Preconceito racial, preconceito e discriminação com as pessoas menos favorecidas, os mais pobres. São muitos os preconceitos que muitos alimentam em seus corações. E nessa manhã o reverendo Hernandes Dias Lopes estará abordando esse tema. Portanto, continue conosco. Ouviremos ainda uma reflexão, dentro de instantes, ministrada por este que vos fala, e ao término você ouvirá ainda o cantor e pastor Armando Filho interpretando a música Só Deus Segura Este País. Precisamos de continuar orando por nossa nação. Estamos na iminência de uma convulsão nacional. No último domingo, todo o Brasil assistiu àquele momento em que milhares e milhares de cidadãos subiram às ruas principais do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e em outras capitais para protestar e defender a anistia daqueles inocentes que estão presos desde o dia 8 de janeiro de 2023, isto é, 2022, quando nós tivemos aquele momento em que infiltrados se envolveram em meio às massas e depredaram lá os órgãos do governo, tanto do Tribunal de Justiça, como em outros lugares que não deveria praticar atos de vandalismo. E os cidadãos inocentes estão presos lá na Papuda, alguns já perderam as suas vidas, outros tentaram suicídio porque eles são inocentes. E é por isso que nós precisamos de orar muito por nossa nação. Quero deixá-los ainda com o pastor e nosso irmão, colega de ministério, Hernandes Dias Lopes, falando sobre preconceito. Nos aguarde. De acordo com a Lei 9.459 da Constituição Brasileira, o preconceito racial é um crime. Nós entendemos que todos nós, brancos, pardos, negros, amarelos, somos iguais perante a lei. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O preconceito de qualquer ordem deve ser por nós repudiado. E entendemos que a dignidade de um ser humano não está na cor da sua pele, mas na dignidade do seu caráter. É muito conhecido o famoso discurso de Martin Luther King Jr. em Washington, quando ele trabalhava intensamente contra a segregação racial. E lá na capital dos Estados Unidos da América, ele fez um brilhante discurso, Eu Tenho um Sonho. E nesse discurso ele disse: eu espero que meus filhos amanhã sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Nós devemos amar a todos indistintamente, sem acepção de pessoas, porque é assim que Deus trata conosco. Nós não podemos hospedar no nosso coração qualquer forma de preconceito, seja racial, seja social, seja religioso, porque todos nós procedemos das mãos de Deus, todos nós temos o mesmo valor perante Deus e todos nós precisamos valorizar a vida como uma dádiva de Deus. Portanto, em vez de abrigar qualquer sentimento de hostilidade ou preconceito no seu coração, tenha disposição de amar o seu próximo como você ama você mesmo. Desta maneira, nós vamos construir uma sociedade justa, uma sociedade que realmente ajuda os seus cidadãos a serem melhores
no tempo em que estão vivendo. Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e o versículo 17, eu tremo as bases, como pastor, estou falando como pastor, porque eu vou responder pela vida de cada um de vocês. Deus vai chegar para mim e vai dizer: você cuidou da ovelha A, B, C ou D? No momento em que ela precisou da sua assistência pastoral, do seu conselho, da sua oração, da sua visitação. Então, há uma responsabilidade nos ombros de todo líder. E ali, no caso, os sacerdotes estavam em falha, estavam em falta. Por isso, eles estavam sendo responsabilizados de não instruir o povo. E o próprio Deus, meus irmãos, mostrou que eles foram negligentes a esse compromisso. Eles faltaram com a verdade. Eles faltaram em cumprir a missão. Eles faltaram em não levar a sério aquilo que Deus lhes havia confiado. Por isso eles estavam sendo acusados de falta de conhecimento e do que eles teriam que fazer. No versículo que eu estou lendo para vocês agora, o versículo 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste. Normalmente usa o que é a linguagem antropomórfica, atribui-se a Deus sentimentos meramente humanos. Deus não se esquece. Por exemplo, a gente vê uma outra parte da Escritura dizendo que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar e dele jamais me lembrarei. Ele não é homem para que fale, para que minta. Ele toma conhecimento, ele sabe. Só essa expressão, me esquecerei, é uma linguagem figurativa que Deus é como se não tivesse acontecido mais nada. E por isso que ele diz: eu me esquecerei de ti. Essa linguagem, meus irmãos, de Oséias está mostrando que houve falta de conhecimento por parte do povo, e a falta desse conhecimento foi uma falta de compromisso pactual. Essa falta de conhecimento, meus irmãos, Deus mostrando que eles se distanciaram por não amarem a Deus como deveriam amá-lo, porque eles desprezaram Deus e foram atrás dos deuses pagãos. Gomer, esposa de Oséias, é comparada a Astarote. E para quem não sabe, Astarote era a principal divindade feminina comparada como Baal. Era considerada a principal deusa, Astarote. E eles desprezaram o Deus que criou os céus e a terra e fez um pacto e uma aliança com Abraão, para que através de Abraão todas as nações e todas as famílias da terra fossem abençoadas. E agora eles desprezaram a Deus por causa da deusa Astarote. Era, portanto, meus irmãos, um momento de Deus falar através de Oséias que o culto que eles deveriam prestar a Deus estavam prestando a Astarote. Isso era adultério, isso era prostituição, era como um pecado de licenciosidade espiritual ou imoral. No versículo 7 ele continua: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Eles ficaram com as mentes cauterizadas. E quando alguém fica com uma mente cauterizada, por mais que você exorte, por mais que você mostre, por mais que você ensine, é como a gente costuma dizer: entra no ouvido e sai no outro. Tem pessoas assim, você pode morrer de dar conselho, mas a pessoa parece um animal quando está com aquela viseira, né? Só não olha de lado, só olha para frente. Não tem aquela visibilidade, não tem aquela percepção
de que o perigo pode estar ao seu lado, à direita ou à esquerda. Então, nesse versículo 7, Deus está dizendo através de Oséias que a honra que eles tinham em exercer, em servir ao Senhor Deus, é como se Deus tivesse ficado indignado. Deus ficou indignado. Isso não era para acontecer, mas isso está acontecendo porque o povo me deu as costas, o povo me desprezou. E ele está dizendo que essa atitude causa vergonha. Por exemplo, vocês imaginem um juiz que compra a sentença. É certo, um juiz comprar a sentença, mas a gente vê isso aqui no Brasil. Agora mesmo eu estava ouvindo a semana passada um determinado desses representantes da lei sendo julgado por vender sentenças, 2 pesos e 2 medidas. Eles que eram para ser exemplo estavam agora, como a gente costuma dizer, baldearam a água e estão bebendo a água enlamaçada. Então o juiz que compra a sentença ou se comporta com 2 pesos e 2 medidas. Eu vou citar isso aqui porque todo mundo viu isso tornou-se também público e notório, mas um juiz fazer declarações chulas mesmo, perdeu, mané. Isso é linguagem de um homem que representa a lei? Só para a gente ter uma ideia, isso é uma expressão medíocre. Nós vemos lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 23, que Paulo diz assim: eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Foi exatamente isso que eles fizeram, desprezaram o Criador e passaram a adorar a criatura, répteis, aves e quadrúpedes. Paulo, escrevendo ainda nessa primeira carta aos Romanos, diz que eles perverteram a verdade de Deus, e é isso que a gente está vendo. Um certo professor nosso dizia em sala de aula muitas vezes, eu vi isso incontáveis vezes: o homem sem o conhecimento de Deus, ou sem o temor a Deus, é capaz de praticar coisas inimagináveis. Você nem imagina o que o homem é capaz de fazer. Vamos para o versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, têm desejo ardente. Essa expressão, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, têm desejo ardente, são as paixões. Interessante que os sacerdotes no Velho Testamento, eles quando sacrificavam animais em sufrágio dos pecados cometidos do penitente, ele tinha direito a comer parte daquela carne, que uma parte da gordura era queimada e oferecida em holocausto ao Senhor, porém uma parte daquela carne, a coxa, o melhor do animal, o sacerdote comia. E sabe o que eles estavam fazendo aqui? Os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios aos deuses pagãos e se alimentavam da carne do animal que era oferecido a deuses pagãos. É por isso que ele diz aqui no verso 8: alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, têm desejo ardente. Então, meus irmãos, eles se sentiam realizados, eles se satisfaziam, eles se alimentavam com a carne de animais que era oferecido a ídolos. Isso era prostituição. Os próprios sacerdotes estavam cometendo tal infração. Veja a que ponto chegou, a que ponto chegaram. No versículo 9: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhes darei o pago das suas obras. Ou seja, o comportamento dos sacerdotes não era diferente do comportamento do povo rebelde, que estavam vivendo dissolutamente, pervertidamente. Há um ditado popular que a gente cita muito, que diz assim: o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aquilo que Deus estava falando ao povo, também estava atingindo os sacerdotes.
que estavam em falta diante de Deus. Eu vou citar aqui uma ilustração para você entender que isso pode acontecer com líderes. Por exemplo, se um pastor doutrina a igreja, a membrazia, os membros da igreja sejam fiéis a Deus, devolvam a Deus o que é de Deus, e ele mesmo não entrega o dízimo, não devolve o dízimo do Senhor, ele não tem autoridade nenhuma para ensinar ou doutrinar a igreja. Paulo inclusive disse, se alguém não tem autoridade para dirigir a sua casa, como é que vai dirigir a casa de Deus, se ele não tem moral para isso? Então nesse versículo 9, ele está mostrando que os mesmos erros, os mesmos pecados que o povo praticava, muito mais ainda, porque a Bíblia diz também que a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado ou exigido. No versículo 10, nós encontramos Oséias ainda dando continuidade. Ele: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Essa sensualidade, meus irmãos, diz respeito, comparando ao pecado de adultério, à prostituição, àqueles que se entregam a toda sorte de dissolução carnal. Um outro professor nosso dizia, isso que eu vou comparando, ilustrando com esse aspecto aqui, ele dizia: o homem edifica um altar, constitui um ídolo para adorá-lo, para depois ser destruído pelo ídolo. Vamos pensar aqui, poderíamos citar muitos exemplos. O indivíduo, ele se torna usuário de drogas, e ele ama consumir drogas, seja qual for a droga, lícita ou ilícita, e ele se torna tão dependente, escravo, que vai chegar ao ponto dele ser destruído por aquele ídolo que ele colocou no coração, que foi o usuário de drogas, seja qual for a droga, lícita ou ilícita. Isso também é aplicado àquilo que o homem levanta, erige um altar e levanta um ídolo para ser venerado, para ser adorado. E estes homens aqui, esses sacerdotes, eles estavam comendo, mas não estavam se sentindo satisfeitos, porque haviam se entregado a toda a sensualidade. E aí é isso que o Senhor nos diz: porque ao Senhor deixaram de adorar. No verso 11, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O indivíduo que está num estado de embriaguez, ele não tem controle emocional, ele não tem controle psicológico. É uma pessoa que ele está até no andar cambaleando de um lado para o outro, ele não tem estabilidade, não tem segurança. Assim era o estado em que o povo se encontrava, em outras palavras, por causa do pecado. No verso 12, o meu povo consulta um pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Veja, meus irmãos, a que ponto o povo chegou. A que ponto o povo chegou. Desprezaram a Deus, desprezaram o conhecimento, desprezaram o temor a Deus. Então agora estão entregues a toda sorte de dissoluções da carne. Isso acontece quando o homem despreza a verdade, quando o homem despreza Deus. Lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 18 e 19, ele diz assim: que aproveita o ídolo, visto que o artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar?
eis que está coberto de ouro e de prata, mas no interior não há fôlego nenhum. E era isso que os adoradores de Astarote estavam fazendo, exatamente isso. Havia uma vara de adivinhação que era usado por aqueles adeptos de Astarote. Por isso que ele diz aqui no versículo 12, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Era como se fosse, como a gente costuma dizer, um amuleto. Eles usavam uma varinha. Desprezaram o cânon sagrado, a palavra. Cânon sagrado significa vara, uma cana. Por isso que a Bíblia diz que as Escrituras Sagradas, ela é a palavra de Deus, porque ela foi canonizada. É a palavra. Eles desprezaram a palavra para usar uma varinha, como se fosse um amuleto, para descobrir, para saber o que é que a deusa Astarote queria que eles fizessem. Então veja quanta coisa o povo foi trocando, desprezando a palavra. Eu estava meditando nessa escritura e comecei a pensar. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão mais importante, fundamental. Porém, meus irmãos, a gente sabe que existe grupos denominacionais que perderam esta visão, perderam esse viés de ensinar, de pregar, de proclamar o evangelho. Estão pregando hoje outras coisas, substituindo a palavra por objetos, por coisas. Então, isso ainda hoje acontece. Se naqueles dias o povo estava adorando ídolos feitos de pau, de madeira, de ferro, de prata, de ouro, hoje muitos desprezam a palavra e se tornam dependentes de deuses estranhos. No versículo 13, ele diz: sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. A palavra em voga aqui é adultério, com os deuses pagãos, contra o Deus que eles conheciam, mas desprezaram o conhecimento, perderam o temor a Deus. E aí as famílias se prostituíam, as filhas, as noras, como diz aqui, até as prostitutas cultuais eram adoradas, eram veneradas, eram buscadas para deleites espirituais, entre aspas. No verso 14, nós vamos ver que Oséias diz, o Senhor diz através de Oséias: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus está mostrando através de Oséias que o espírito de prostituição estava generalizado na mente e no coração, cauterizado as mentes daqueles que desprezaram a Deus. Aquilo que se tornara uma coisa evidente como pecaminosa, se tornou normal. Se tornou uma coisa normal, uma coisa comum. Todo mundo faz isso. Tem certas pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho essa fraqueza, mas todo mundo tem muito mais coisas graves do que o que eu faço, o que eu pratico, querendo justificar seus erros, seus atos pecaminosos com aquilo que está errado. Isso não convence a Deus e jamais estará sendo motivo de você se prevalecer de que, se tem alguém fazendo as coisas erradas, como alguns a julgam, tem coisas muito pior estão fazendo aí. O que eu faço é um pecadinho.
Usa até essa expressão diminutiva. Então, irmãos, o povo se perverteu. O mínimo que eles deveriam preservar era ter o temor a Deus. No versículo 15, ele diz: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo: vive o Senhor. Eu quero agradecer a todos quantos estiveram conosco, mas nesses instantes finais do nosso programa, eu quero lembrá-los que no próximo mês de abril, dia 20 de abril, o programa Opção para a Vida estará em festa. Estaremos celebrando o 34º aniversário de programas ininterruptos. E eu quero fazer aqui um apelo para aqueles que estão conosco nessa manhã: divulguem o nosso programa. Há muitos que não sabem que nós ainda permanecemos no ar. Hoje, nós transmitimos o nosso programa já desde alguns anos na TV Master, TV a cabo, canal 20, direto de João Pessoa. E também no YouTube. Eu tenho encontrado muitas pessoas que me abordam e procuram saber se o programa continua no ar. Por isso, divulguem o nosso programa para que muitas pessoas sejam também alcançadas e possam nos assistir e continuar conosco. Então, no dia 20 de abril, é um domingo, estaremos realizando um culto em ações de graças nas dependências da Igreja do Calvário, confluência com o Parque da Criança, e estará pregando naquela noite o pastor Daniel Carlos, da Assembleia de Deus, e contaremos também com a participação da Orquestra Louvores Eternais. Você não pode perder. Compareça, prestigie esta festa que é de todos nós. Orem pelo programa para que nós permaneçamos no ar, até enquanto o Senhor nos conceder o privilégio e a oportunidade de estarmos levando as boas novas de salvação através do canal da TV Master, TV a cabo, canal 20, e também no YouTube. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Dos homens não vem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura esse país. Foi o que eu li na revista Veja. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está um Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder, e o Brasil Ele vai restaurar. Só Deus tem todo o poder, e essa nação Ele vai restaurar. Sei que as horas se avançam, mas eu não posso deixar de pedir aos amados que não fiquem se degladiando entre si por causa de político A, político B. A igreja do Senhor não se divide. Talvez as denominações sim, mas a igreja verdadeira não se divide. E a igreja do Senhor não confia em poderes humanos. A nossa esperança está em Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Olha essa parte, escuta essa parte. Muitos têm pouco para viver. É um
contraste tremendo, não é? Poucos têm muito pra valer. Esse sistema é opressor, tem seu cruel dominador. O misticismo em ação. E onde é que você vê isso? Na tela, na telinha da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será dessa grande nação. Só Deus segura este país em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor. Qual a solução? O amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus Jeová. Só Ele tem todo o poder. E o Brasil Ele vai restaurar. Só Deus tem todo o poder. E essa nação Ele vai restaurar.